Então, pessoal, reforçando aqui, é a aula de retas paralelas cortadas por uma transversal com auxílio do GeoGebra. Então, temos aqui, ó, essa reta em preto e essa reta aqui que são as retas paralelas, e essa outra reta marrom aqui, que seria essa reta transversal. Aí vocês vejam que já ficou denotado as medidas aqui, ó, dos graus, dos ângulos aqui e também nessa outra parte de baixo. Coloquei de cores diferentes aqui e aqui para a gente entender melhor. Então é o seguinte, só relembrando, aqui aquela parte que é considerada interna é esse interior entre as retas paralelas. A parte que é considerada externa, essa parte aqui acima e essa parte aqui abaixo. E quando se fala em alterno e colaterais, a gente está se referindo em relação a essa transversal. Ou seja, quando são colaterais é porque estão desse mesmo lado, que pode ser desse lado aqui, ó, desse lado, ou então desse outro lado. E quando fala alterno é porque uma está de um lado, um ângulo está do lado e o outro está do outro, em relação à transversal. Então vamos lá. Então o primeiro caso são aqueles opostos pelo vértice. Então aqui já fica bem claro, ó, nessa primeira parte aqui de cima a gente tem o oposto pelo vértice, ó, esse 45 em verde e esse 45 em verde aqui. E também tem o 135 e o 135 em rosa. Então, tanto esses dois verdes quanto desses dois rosas são opostos pelos vértices. Aqui embaixo da mesma forma, o 45 e esse outro que estão verde e esse outro de 135 também são opostos pelos vértices. Então, aí, quando a gente está falando de correspondentes, vai ser um ângulo que vai estar nessa parte aqui de cima e outro ângulo que vai estar nessa parte aqui de baixo. Então, vamos usar aqui como o exemplo 135. Veja que o 135 graus, ele está na parte externa e vai corresponder esse outro 135 aqui, que está na parte interna. Então, os 135 graus aqui em cima corresponde aos 135 graus aqui de baixo. E a gente pode afirmar que ângulos correspondentes são iguais, ao 135 igual a 135 graus. Aí aqui a gente poderia pegar outro exemplo, ó, o 45 graus aqui igual a esses 45 graus aqui, eles também são correspondentes. Esse 45 graus daqui igual a esse 45 graus. E por último, esse 135 graus igual a 135 graus. Então é só lembrar que os ângulos, quando eles são correspondentes, ficam um na parte externa e outro na parte interna. E sempre são iguais. Aí aqui a gente vai ter no caso agora a gente vai ter os alternos. Os alternos, quando eles estão aqui na parte de dentro, da parte de dentro das paralelas, a gente chama de alterno interno. Quando estão na parte de fora, a gente chama de alternos externos. O nome alterno vai sugerir o quê? Que eles vão ficar alternando, um vai estar de um lado e outro vai estar do outro. Então aqui, ó, temos esse 45 graus aqui e temos esse 45 graus. Então esse 45 aqui desse verde mais escuro, ele é alterno interno desse 45 desse verde mais claro. Esse 135 aqui, ele é alterno interno desse 135 que está nessa outra cor aqui, essa rosa, esse roxinho aqui, ó, tá certo? Então, e os alternos externos, no caso a gente tem, ó, esse 45 que está aqui fora e o outro 45, ó, bem aqui que está aqui fora do outro lado. E o 135, ó, aqui na parte exterior, aqui na parte de cima, e o 135 na parte exterior, aqui na parte de baixo. Então, assim como os correspondentes, assim como os ângulos correspondentes, os, os alternos internos e alternos externos, eles também são iguais. E por último agora os colaterais, ou seja, os colaterais são os que estão do mesmo lado dessa reta transversal. Então aqui, ó, os colaterais internos, a gente tem o 135 e o 45, que é desse lado aqui, ó. E aqui, ó, outro exemplo de colaterais internos, o 45 graus que está aqui e o 135 que está aqui. Então, interno sempre se refere à parte de dentro. Os colaterais externos, ó, o 45
aqui, ó, 45, com esse 135 daqui de baixo, esse 135 dessa parte de cima com esse 45. Aí já quando a gente está falando de colaterais, tanto os externos quanto os internos, a soma deles é que vai dar 180 graus. Então eles são suplementares. Aí vocês perguntam, e se por acaso mudar a inclinação e mudar esses ângulos, o que é que acontece? Quando eu mudo os ângulos, ó, vejam que vai alterando tudo. Então a igualdade vai permanecer, ó, colocando dessa forma, ó. Então, ó, os que são opostos pelo vértice, ó, continuam igual. Aqui, 119,39, 119,39, ó, 60,61, 60,61, 119, 119. A igualdade, a relação que existe entre eles vai permanecer. Ó, os correspondentes, ó, 60,61, 60,61. Os alternos internos, ó, 119,39, 119,39. Os colaterais internos, ó, esse aqui mais esse, ó, continua a dar 180 graus. Então, pessoal, e posso mexer da forma que eu quiser, ó, que eles vão continuar se alterando e os valores, a relação que existe entre eles não vão deixar de existir, vão ser sempre igual. Então, da forma como eu mexer. Se eu mexer também na reta, ó, colocar outra reta, como elas são paralelas, elas vão se aproximar, mas não vão deixar de ser paralela e a relação dos ângulos vão continuar se mantendo. Então, era só isso. Até a próxima.